Chamamos agora ao palco Rui Ferreira, CEO do Superboc Group, e Miguel Mata, CEO da Sonai Capital, que nos irão dar a sua visão sobre o papel da indústria na descarbonização das cidades. Bom dia a todos. Eu queria naturalmente agradecer o convite à Câmara Municipal de Matosinhos para estar aqui hoje e também saudar o Miguel, meu colega de painel, aqui nesta sessão. Ora bom, eu gostava de vos dar uma nota de como é que a Superboc vê este tema, se calhar de uma forma um bocadinho holística e depois dar-vos conta do que são as nossas ideias, os nossos projetos e a forma como estamos a adressar esta questão. Para mudar os slides, é o verde, não é? Ora bom, à nossa volta e de todos os lados, aquilo que vemos no mundo, aquilo que lemos, aquilo que nos chega também através dos mídia e das redes sociais, é de que pessoas-chave em posição de poder estão a perder o bom senso. Alguns. E até diria, até me atrevo a dizer, alguns estarão a perder a sua humanidade. Como se chegar ao poder fosse para se fazer o que se quer e não aquilo que se deve. E visto assim, tudo parece aceitável. Falamos de aquecimento global. Ok, liga-se o ar-condicionado. Falamos de choque climático, muda-se o soundbite e já está. Perda na biodiversidade, ignora-se. Descarbonizar para quê? Bom, a agenda política mundial está a mudar e, portanto, agora os temas são outros e, portanto, ignora-se. Mas o que gostava de dizer a todos os que ficam perdidos no meio deste caos e a todos os que vão encolhendo os ombros é que nós não temos qualquer dúvida que mais tarde ou mais cedo a história vai julgar-nos. E se calhar até vai ser mais cedo do que tarde. As próximas gerações vão naturalmente olhar para trás e vão ser implacáveis a julgar o que fizemos bem, o que fizemos mal, naturalmente, mas também aquilo que não fizemos. E o que hoje para nós nos parece turvo, cinzento, vai ser muito claro no futuro, não temos qualquer dúvida disso. Porque, na verdade, o que se está a passar hoje é muito injusto para as próximas gerações. E até, eventualmente, até poderia dizer, ainda para a geração atual. Nós não temos dúvidas sobre o seguinte, nós somos ainda uma geração afortunada e somos afortunada porque temos o privilégio de viver numa época de relativa paz e prosperidade e em que beneficiamos das boas decisões que foram tomadas décadas antes e que nos permitiram várias coisas. E entre elas, se quiserem, salientava uma recuperação económica de uma Europa que foi totalmente destruída na Segunda Guerra Mundial, que nos permitiu ultrapassar uma Guerra Fria de 45 anos, sem que isso fosse transformado em guerra aberta, à época, e permitiu-nos construir uma Europa unida economicamente. E isto é tanto mais salientar quanto se trata de um continente que tinha passado os 1500 anos anteriores em guerra permanente. E se quiserem, ainda em Portugal, e em mais concreto, decisões que nos permitiram fazer uma revolução que encerrou um período ditatorial longo e também de 13 anos de guerra, sem derramar qualquer sangue, o que foi caso único no mundo. E, portanto, nós somos afortunados, porque beneficiamos de decisões que nos permitiram estes achievements. E, portanto, a nossa missão e o nosso dever, pelo menos, é fazer exatamente o mesmo. As próximas gerações merecem, no mínimo, as mesmas oportunidades que nós tivemos, que nesta geração tivemos. E merecem a fortuna de nos ver a nós tomar as decisões, as boas decisões que lhes permitam
viver num planeta saudável e num planeta viável. Por isso, a todos aqueles que ficam descrentes com as notícias atuais e que nos inundam todos os dias, para todos aqueles que vão baixando os braços também, para aqueles que acreditam que é aceitável voltar atrás, é bom não esquecer, e volto a reforçá-lo, que a história vai julgar-nos. E, portanto, descrença, desilusão, desânimo, desistir, não, nem pensar. Isso são desculpas, não podemos aceitar e todos nós, na nossa atividade, não devemos aceitar desculpas. O único D que podemos aceitar será o de decisões. E, aliás, o nosso planeta, o que precisa não é de um dia D. Eu diria que precisa é de uma década D. Uma década de boas decisões, uma década em que sejamos capazes de tomar decisões para conseguir melhorar o futuro. E no caso do Superboc Group, é isso que estamos a tentar fazer e a nossa decisão é fazer o que está certo, e este era o título da minha apresentação. Fazer o que está certo é o nosso guião e é a nossa estratégia. E relembrando, portanto, o que está em causa. O planeta está a aquecer. Isto não é um feeling, isto é um facto, pelo que nós, empresas, temos que agir, temos que decidir e temos que atuar. Precisamos da descarbonização, mas eu também diria aqui, precisamos da descarbonização, mas não só. O Superboc Group, como outros grupos e empresas aqui presentes, faz parte da indústria. Isto já foi aqui mencionado, até no painel anterior. Pelos números que dispomos, o setor da indústria, no mundo e em Portugal, é responsável por cerca de 25% do total das emissões de dióxido de carbono. E, portanto, somos um parceiro incontornável nesta matéria e, para cumprir os objetivos de emissões que estão definidos até 2050, as emissões industriais têm que diminuir 43% até 2030. E, obviamente, continuar a diminuir também nos anos seguintes. E isto não é só um grande desafio que nós enfrentamos. Eu diria que este é o grande desafio. A indústria cervejeira, em que nos integramos, tem estado proativamente a reduzir a sua pegada de carbono, investindo em muita coisa. Investindo em eficiência energética, investindo no uso de energias renováveis, investindo na economia circular e na valorização de resíduos, investindo em inovação colaborativa, investindo, sempre que necessário, na compensação de emissões e investindo também na maior integração entre os agentes da cadeia de valor e isto sem esquecer também, investindo no apoio às comunidades, enfim, na vertente mais do social, do S. Mas, como eu referi antes, portanto, nós vamos além do D da descarbonização. É que este é um processo que está ativamente em curso no Superboc Group, alinhado com as metas de neutralidade carbónica muito ambiciosas, é certo, mas que foram estabelecidas pela Câmara Municipal de Matosinhos, concelho onde a nossa sede se insere. Este roteiro para a descarbonização já se iniciou há alguns anos, mas foi publicamente oficializado em 2022. Portanto, tornamos o nosso compromisso público em 2022 e faz parte da nossa estratégia que designamos For Authentic Tomorrow, que integra as componentes ambiental, social e de governance, como é normal. Temos 4 bandeiras. Menos carbono, menos água, mais pessoas e mais comunidade. Portanto, se quisermos, 2 definidas pela negativa e 2 definidas pela positiva. E esta nossa estratégia apoia-se na avaliação da nossa pegada carbónica e hídrica de todo o grupo. E com o cumprimento deste roteiro que temos definido, até 2030, prevemos atingir a neutralidade carbónica nas emissões diretas, portanto, Scope 1 e Scope 2, em todas as nossas unidades fabris, não apenas aqui, na nossa principal unidade, que é a Lessa do Bália. E para este efeito temos planeado investimentos de cerca de 80 milhões de euros, também já foram tornados públicos recentemente,
Investimentos de 80 milhões de euros entre 2022 e 2030, portanto, basicamente esta década, numa série de projetos pluridimensionais. Investimentos estes que já estão concretizados em parte, eu diria um pouco menos de 50%, mas também ainda temos 5 anos para a concretização deste plano. Ora bom, e que projetos são estes? Projetos como o protocolo que celebramos com a Greenvolt para dotar as nossas fábricas de energia solar, mas também para gerar energia para as comunidades envolventes, como vai acontecer aqui em Matosinhos. Projetos como o restauro ecológico e a promoção da biodiversidade, que estão a ser implementados quer aqui em Matosinhos, quer no nosso parque de Pedras Salgadas, e que vão permitir o sequestro de quase 100 toneladas por ano de CO2. Projetos como o que permitiu uma redução do consumo de água para 3 litros por cada litro de cerveja produzido. Isto em vez dos mais de 10 litros que há uns anos, na década de 90 e de 2000, tínhamos em termos deste rácio. Mas o nosso objetivo ainda é ir para além destes 3 litros. O nosso objetivo é chegar até ao final desta década com um rácio de 2,2 litros de consumo de água por cada litro de cerveja produzido. Estes projetos são fruto da dinâmica de inovação, dinâmica colaborativa que mencionava, uma cultura forte no Superboc Group, que está ao serviço não só da descarbonização, mas também da economia circular. Como dizia há pouco, não basta o D da descarbonização, isso não é suficiente, e nós estamos também apostados em promover a economia circular. Economia circular que vai desde as embalagens retornáveis, que nós disponibilizamos já ao mercado em todas as nossas marcas. Economia circular que também tem a ver com o ecodesign de todos os nossos produtos e embalagens. E num exemplo, um ou dois exemplos concretos, que têm a ver com a Dresch. Por exemplo, a Dresch é um subproduto da produção de cerveja, que antigamente era um desperdício. Tínhamos até dificuldades em ter alguém que nos fosse lá buscar este subproduto. Portanto, a Dresch, que são os cereais que resultam da filtração, hoje já não geram resíduos, porque fazemos-los regressar todos à economia, através de alimento para animais, que é disponibilizado a todos os agricultores aqui na zona do Porto. E, portanto, é um belíssimo exemplo de economia circular, em que conseguimos anular na totalidade um resíduo que era significativo e que até muitos problemas nos causava. Portanto, juntamos o útil ao agradável. Acabamos com um subproduto que só nos criava problemas e hoje integramo-lo no resto da economia. Também com recurso à IDI, foi possível criar um subproduto recentemente que é proveniente das leveduras em fim de vida, que há cerca de 5 ou 6 anos deitávamos fora e que hoje também estão a ser reaproveitados. Ora bom, estes são projetos que evitam o desperdício, criam valor, como neste caso da Dresch, que vos descrevi, e que permitem reduzir e atenuar o uso de recursos naturais. Isto é o que nós fizemos e é o que queremos continuar a fazer até 2030, mas também queremos fazer mais. Não vamos ficar por aqui. Até 2050 queremos reduzir as emissões que o nosso grupo gera em toda a cadeia de valor, portanto, no Scope 3. A nossa pegada indireta, que é o Scope 3, ronda atualmente 90% do nosso total de emissões. Portanto, as nossas emissões diretas apenas representam 10% do total de emissões que nós geramos no total da cadeia de valor. E se olharmos só para embalagens, equipamentos de refrigeração e agricultura, que é uma componente importante por causa da cevada, só estas 3 áreas são responsáveis por 80% das nossas emissões. E é por isso que temos já aprovado, junto do SBTI, do Science Based Targets Initiative, o nosso compromisso que eles chamam de Near Term Commitment, a curto prazo. Porque será, portanto, com base na ciência e com base numa abordagem científica que nós vamos definir as metas que nos permitirão, até 2050, reduzir as emissões na cadeia de valor. Bom, tudo isto que vos acabei de descrever é a nossa estratégia, é o nosso caminho e demonstra que nós, no Superboc Group, não vamos só atrás
do que está a dar, ou assobiamos para o lado, ou esperamos para ver. Não. Estamos a atuar, estamos a seguir em frente e estamos a cumprir com grande crença e rigor este nosso roteiro para a descarbonização. E suportamos o investimento financeiro necessário. Isto também foi aqui falado há pouco, no painel anterior, o financiamento das empresas. Nós suportamos o financiamento necessário e não esperamos, eu diria, pelos parcos apoios e burocracias associadas aos investimentos públicos. Temos-nos candidatado a alguns apoios, temos alguns projetos que estão candidatados e esperamos por respostas há mais de um ano, mas não é por isso que deixamos de executar esses projetos. Esses projetos estão em curso, vão ser executados. Se pudermos beneficiar de apoios públicos, ótimo. Se não pudermos, eles avançarão e estão a avançar na mesma. Vamos fazê-lo sem hesitações, sem stress. Vamos avançar eu diria, com serenidade e com sentido de dever, regressando ao tema da minha apresentação, Let's do the right thing. É isto que temos feito, é isto que está a ser feito e é isto que vamos continuar a fazer. E, portanto, mesmo que em outras partes do mundo, e nomeadamente do lado do Atlântico, se possam ver a sugerir e a começar a seguir outros roteiros, nós vamos manter o rumo. Acreditamos que a história e, portanto, as próximas gerações nos saberão dar o devido valor por isso mesmo. Muito obrigado pela vossa atenção e fico naturalmente disponível para qualquer questão que entendam colocar. Muito obrigado. Olá, bom dia a todos, ou já boa tarde. Vou prometer ser rápido. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Com muito gosto aqui estamos. Quando o Dr. Maria João Rodrigues me dirigiu o convite, pensei imediatamente que a melhor coisa que podia oferecer era alguns exemplos de projetos que estamos a desenvolver. Talvez porque não teria certamente a eloquência que o Rui teve na sua primeira parte inspiradora. Pensei que passava diretamente para alguns casos práticos, mas Rui, obrigado, porque parece que foi combinado e assim, se me permite, faço minhas as suas palavras e começo já por vos dizer, porque esta parte sim é importante, qual é que é a missão da SC Industrials. A Sonai Capital Industrials é uma parte do grupo, não faz parte do veículo cotado que é mais conhecido na Sonai, é uma holding detida diretamente pela família Azevedo. É uma holding de cariz industrial e que tem por missão, desculpem estar em inglês, mas que tem por missão investir e escalar tecnologias pioneiras, pioneering technologies, que promovem a sustentabilidade industrial. Mas dizia eu, portanto, é uma empresa que encontra tecnologias já razoavelmente maduras e tenta levá-las a uma lógica totalmente industrializada. Tenta fazer esse último passo de scale-up a essas tecnologias. E o que eu pensei aqui trazer-vos são 3 exemplos de tecnologias que estamos, neste momento, a tentar escalar. As três tecnologias que vos queria falar eram, primeiro, um projeto que estamos a desenvolver, esse já em fase de construção, para uma unidade de reciclagem avançada de resíduo de plástico. Como sabem, já há uma certa percentagem de plastic waste, de resíduo de plástico, que é, hoje em dia, reciclado por via mecânica, mas a reciclagem mecânica apresenta diversas limitações e o resultado é que grande parte do resíduo de plástico produzido termina em aterro. Ou, na melhor das hipóteses, em valorização energética, que são duas utilizações, enfim, de baixo valor para esse resíduo. Mas já existe tecnologia, embora ainda não adotada em escala industrial, já existe tecnologia para transformar quimicamente esse resíduo e, efetivamente, fechar o ciclo numa lógica verdadeiramente circular e permitir que esse resíduo volte a ser utilizado como matéria-prima para novos polímeros e, por isso, evitando o consumo de material virgem e, nomeadamente, combustíveis fósseis
para dar origem a esses polímeros. Esta unidade já está em construção, é uma unidade que está em construção junto a Barcelona, junto ao Porto de Tarragona, e que por isso utilizará resíduo maioritariamente produzido na área urbana de Barcelona e que permitirá fechar este ciclo. Deve estar em funcionamento industrial, não estamos a falar de uma planta piloto, estamos a falar de uma planta à escala industrial, antes do final de 2025. É um investimento de cerca de um pouco menos de 100 milhões de euros, que já está em curso e que, enfim, naturalmente implica ainda algum desafio tecnológico, mas estamos a falar de uma tecnologia já bastante amadurecida. Este era um primeiro projeto muito concreto. Um segundo projeto de que vos queria falar, e assumo ainda numa fase menos avançada de desenvolvimento, mas, por outro lado, um projeto de enorme ambição, pela sua dimensão, é um projeto de produção de metanol por via renovável. O metanol, como poderão saber, é um combustível importante, é não só um combustível, mas também matéria-prima, feedstock para muitas indústrias, e é, na sua quase totalidade, 99,9%, obtido através de gás natural, portanto, por uma via fóssil. Mas esse combustível é um combustível à base de carbono e hidrogênio, é CH3OH, tem também um átomo, um íon hidróxido, e esse combustível pode ser obtido por via renovável. E o projeto que estamos a desenvolver, embora aqui ainda não tomamos uma decisão final de investimento, é um projeto que utiliza biomassa residual para gerar carbono, para extrair carbono, que lhe junta algum hidrogênio, mas só algum, faz, desculpem a expressão, um top-up de hidrogênio para atingir o equilíbrio estequiométrico e produz CH3OH, portanto, metanol renovável. É um projeto que está muito avançado, embora, como digo, ainda faltam algumas etapas para tomarmos a decisão final. Em Portugal, neste caso, em Mangualde, já temos o tema licenciamento muito avançado, temos os terrenos já assegurados, temos hipóteses de off-take agreement também já muito avançadas e o financiamento também. Portanto, estamos próximo de tomar uma decisão final e este já é um investimento de largas centenas de milhões de euros, mas com enorme ambição e enorme potencial, nomeadamente depois de ser replicado noutras localizações. Este era o que vos falava do metanol reciclável. Tem aqui um pequeno esquema de como seria, ou se tudo correr bem, será a unidade industrial. Portanto, vem ali à esquerda algum H2 produzido por via renovável num conjunto de fontes de eletricidade renovável, via um eletrolisador, produção do H2, um reator de síntese para juntar, primeiro um reator de gasificação, para gasificar a biomassa residual e depois um reator de síntese para juntar o hidrogênio obtido por via renovável com o gás de síntese obtido no reator de gasificação e assim sintetizar metanol renovável. Finalmente, terceiro exemplo, também um problema ambiental relevante, o que fazer aos pneus usados, pneus em fim de vida. Aqui também um projeto novamente mais desenvolvido, este já com uma fábrica em versão demo, e quando digo versão demo, uma fábrica a operar que é capaz de produzir entre 1 a 2 toneladas por dia, portanto, apesar de tudo, uma fábrica já com 300 a 400 toneladas ano de produção, portanto já com alguma expressão, e estamos a iniciar agora a construção de uma fábrica em tamanho verdadeiramente industrial que processará 10 mil toneladas ano, portanto 20 vezes maior do que esta, e que está agora a começar a construção. Neste caso, o projeto utiliza resíduos, portanto pneus usados e triturados, e dos pneus usados e triturados produz 2 produtos finais. Um que é Carbon Black. Carbon Black é uma forma de carbono amorfo, e o que este projeto produz é, na verdade, o chamado Recovered Carbon Black, por oposição a Carbon Black virgem, que é o normalmente utilizado para a fabricação de pneu, e, portanto, substitui o Carbon Black na fabricação de pneu, e, por outro lado, o chamado TPO, Tire Pyrolysis Oil, que é um óleo obtido por um reator de pirólise, portanto, uma recuperação do hidrocarboneto que ali está, e que é também ele utilizado para novos polímeros que vão ser utilizados na fabricação de pneu. Este projeto é um projeto já bastante avançado, tem um ecossistema estabilizado, tem um ecossistema com alguns dos principais OEMs, por um lado com a Bridgestone,
Por outro lado, com a Eni, como fabricante, e a Versalis, que é uma empresa do grupo Eni, e com a Cabot, que é um produtor estabelecido, um produtor americano, talvez o maior produtor mundial de carbon black. Portanto, um projeto já muito avançado, embora ainda não esteja construída a fábrica em dimensão industrial. Enfim, sem vos fazer perder mais tempo, muito rapidamente, 3 exemplos concretos que estão a ser desenvolvidos as we speak, desculpem a expressão, estão mesmo em atuação e que representam o nosso compromisso que, apesar de todos a situação mais desafiante do ponto de vista geopolítico, não abranda o nosso comprometimento e ainda há quem continue a investir em transição energética, em economia circular, e este é o comprovativo disso mesmo. Muito obrigado. Fico ao dispor se tiverem alguma pergunta. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer as 2 apresentações, para além de inspiradoras, enfim, motivadoras para a ação. A minha pergunta tem a ver com a sua última frase. Apesar de tudo, ainda fazemos, mas a pergunta é mesmo, mas fazem valendo a pena, ou não? Portanto, ou seja, não é só um objetivo, enfim, ambiental, é também um objetivo que está a apostar no futuro e com uma lógica de retorno ambiental, não é? Isto é a questão. Retorno económico era o que eu queria dizer, falando ambiental. Sim. Obrigado pela pergunta, Sr. Professor. Claro, nós somos uma instituição com fins lucrativos. Achamos não só que temos um propósito a que somos muito fiéis, e esse propósito é criar este impacto positivo, mas fazendo-o obtendo lucro. E, portanto, continuamos a acreditar que sim, é possível obter lucro neste tipo de iniciativas. É claro que isto são negócios que implicam um nível de risco mais elevado do que, por exemplo, construir um parque solar com uma tarifa garantida. Naturalmente que aqui há um risco, desde logo tecnológico, porque apesar de tudo, estas tecnologias estão em TRLs, em Technology Readiness Levels, elevados, mas não estão comerciais, e é preciso fazer esse último passo, e industrializar é complicado e tem risco. Tem também um desafio de mercado, porque é preciso assegurar mercado para estes produtos. Tem um desafio de execução, tem um desafio de licenciamento e portanto, enfim, são ciclos longos de desenvolvimento, mas nós temos a certeza que é o caminho certo e que, para além de mais, isto pode ser extremamente escalável. Eu, num breve comentário, subscrevo tudo o que o Miguel diz, só adicionaria uma coisa muito simples. A sustentabilidade é o uso mais eficiente dos recursos. E, portanto, ao ser mais eficiente, não é a rentabilidade financeira, necessariamente, mas o proveito está lá. Muitas vezes isso não é evidente a curto prazo. Enfim, nós, numa lógica mais financeira, que estamos mais rotinados a exigir paybacks de 2, 3, 4, 5 anos, se calhar o payback destes investimentos é mais longo, mas existe e está lá, e o que temos é que os prosseguir com muita firmeza. Yeah, thank you very much for really nice presentation. Thank you for translating for me also. Yeah, so first of all, I just want to say hello from Sweden. Just wrote to my son, and he is super fan of Superboc. He told me, Mom. So great, I like to hear that. Yeah, exactly. So he told me, Mom, so it's very pity that in Sweden, so we don't know this beer very much, but yeah, it's a great one. But my question is more of about like use of residuals, as you explained. In Sweden, I know that our innovation agency funded several projects with some breweries in Sweden
to use some residuals of the kind of beer production processes for creating, actually, for producing artificial meat. I'm not sure that market is ready here or so, but are you doing something like that? Super cool. No, well, not meat. But for instance, with the using those dresh, which is the residuals that come out of filtration, we are making some cookies, for instance. We don't commercialize it. We don't put that on the market. But for instance, I can tell you that when we have guests with us, usually with tasting beer, we serve some cookies, and in the end we say that they are produced with the residuals after the filtration, and everybody is astonished and saying that it's an amazing cookie. So that's a small example of what we are doing. Yes. So the meat is the next step. Maybe.